Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Sejam mais do que bem-vindos. Está começando mais um programa A Luz do Mundo, idealizado e realizado pela Federação Espírita do Estado de Sergipe. E hoje nós temos convidados muito especiais que vão trazer um tema bastante apropriado para este período que estamos vivendo, de tanta turbulência, de tanta ansiedade, de tanta dificuldade. O tema de hoje é o Cristo Consolador. E hoje nós temos dois convidados muito queridos. Eu espero que todos vocês estejam preparados, porque hoje nós vamos ter o programa um pouquinho diferente na estrutura do que a gente geralmente tem. Então, sem mais delongas, vamos chamar então nossa querida Betânia Paiva, ela que é do estado da Paraíba, nordestina como nós, trabalhadora de boa vontade do Cristo. E ela também fundou o canal Aprendiz Espiritista. Vamos então convidar Betânia Paiva. Boa noite, Betânia, seja bem-vinda. Boa noite, eu que agradeço o convite. E para nos agraciar também e complementar essa dupla dinâmica, essa dupla de peso de hoje, nós temos o nosso amigo Ed Moura. Ed, que é de Brasília, no Distrito Federal. Ele é trabalhador do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevão e também é fundador do canal Somos Espiritismo. Seja bem-vindo, Ed. Muito obrigado pela oportunidade. Que tenhamos uma noite de esplendor e luz. Que assim seja. Nós aqui estamos muito gratos por terem aceitado o convite para participar do nosso programa Luz do Mundo e para vir compartilhar um pouco conosco da mensagem do Evangelho. Bem, amigos, vocês que estão nos acompanhando, não esqueçam de deixar nos comentários de onde é que vocês estão falando, nos acompanhando, o centro espírita de vocês, vamos interagir. Podem também compartilhar, dar um like nessa live e enviar perguntas. O Ed e a Betânia querem interagir com vocês, querem responder os questionamentos. Então, vamos todos juntos nessa vibração, comungar um pouquinho da luz do Espiritismo, da luz do Mestre Divino Jesus. E vamos então passar a palavra. Nossos irmãos, a Betânia e o Ed, compartilharão os 30 minutos iniciais, expondo algumas informações, e a seguir nós vamos retornar para perguntas e respostas. Então, meus queridos, a palavra está franqueada, fiquem à vontade. Boa noite a todos. Agradecendo mais uma vez o convite. Como o Blanda bem colocou, o tema é bem apropriado. A gente escolheu o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o Cristo Consolador. E é bem apropriado pelos motivos que ela já expôs, o momento que nós estamos vivendo, de muitas tribulações, de muitas incertezas, de muitas ansiedades. E nada melhor do que a gente pegar essa parte do Evangelho que traz tantas consolações. Iniciando as reflexões de hoje, a gente pega logo no primeiro tópico, que é intitulado Jugo Leve, e o Cristo fala: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu fico pensando que é interessante que o Cristo, ele não vai até nós, né? Ele convoca, ele chama, ele faz esse convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. E nos dá a ideia que não basta só o chamado do Cristo, mas basta que nós atendamos, né? Não basta simplesmente a gente ouvir o Cristo e não fazer essa mudança, essa reforma íntima. Não basta ouvir e não atender o chamado. E é muito interessante se a gente faz uma análise dos momentos que Jesus viveu aqui entre nós, e a gente sabe desses momentos através da narrativa dos quatro evangelistas, e todas as pessoas que cruzam o caminho de Jesus, geralmente
recebem um convite, né? Vai, não tornes mais a pecar. O cego, quando se apresenta diante dele, se apresentasse diante de qualquer um de nós viríamos com a resposta óbvia de que ele queria a cura dos olhos, porque a gente tem muito a ideia de que a gente sabe exatamente o que o outro precisa, antes que o outro diga, mas Jesus, ele nos dá essa liberdade, Jesus, ele respeita esse livre-arbítrio, e ele pergunta ao cego, o que queres que eu faça? Como ele também convoca Zaqueu para descer da árvore, para jantar na casa dele, para ter um diálogo, como ele tem um diálogo com Nicodemos, mas ele dá o livre-arbítrio, o espaço, para que Nicodemos pense. Então, Jesus, ele faz esse convite, e parece, às vezes, a gente fica muito que o convite está restrito àquelas páginas do Evangelho, mas o convite é constante, o convite é diário, né? O vinde a mim ressoa, ecoa até hoje, mas também necessita que haja por parte de nós essa mudança de comportamento, esse atendimento ao chamado do Cristo. E outro fato interessante é que lá mais adiante ele diz, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E quando a gente pensa o que é um jugo, o jugo é uma peça de madeira que serve para atrelar os bois, para que eles andem puxando uma carroça. E a gente fica pensando, por que é que o Cristo, em vez de falar de consolação, ele vem falar de jugo, de uma canga de boi, de uma coisa relacionada a trabalho, né? Mas o Cristo, a pedagogia do Cristo, ele fala, assim como Moisés lá, na época do Êxodo, na época dos 10 mandamentos, Moisés também houve a aparição, né, dos 10 mandamentos, da lei divina, mas também ocorria as leis mosaicas porque era um povo ainda de coração duro, um povo que ainda não tinha entendimento. E era necessário que Moisés falasse para que aquele povo entendesse. E Jesus usa a mesma pedagogia. Jesus fala a linguagem que o povo entende. E a Palestina, naquele momento, vive sob o jugo romano. Desde o ano de 67 a.C., desculpa, em 63 a.C., que a Palestina vive sobre esse jugo romano, sobre esse jugo de opressão, sobre esse jugo de pesados impostos. Inclusive, havia recenseamentos para que se avaliasse se o total da população era condizente com o total de impostos arrecadados. Inclusive, quando Cristo nasce, a Palestina está passando por esse recenseamento, é tanto que por isso que Maria e José estão em viagem quando Maria dá a luz, porque a Palestina está nesse momento de recenseamento. E aquele povo vivia oprimido sob o jugo romano. E Cristo, ele fala justamente para que aquele povo compreenda, aquele povo que vivia oprimido sobre o jugo, só que ele diz que o jugo dele é suave, o jugo dele é leve, o fardo é leve, né? E a gente fica pensando, por que é que Cristo fala de um jugo e fala de leveza, fala de um fardo? Porque o que ele vem nos apresentar não é mais aquele Deus do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, que as pessoas que não eram evoluídas moralmente naquela época para entender o Deus de amor, o Deus benevolente, teve que entender esse Deus, entre aspas, carrasco. Mas o Cristo agora nos apresenta um Deus de amor. Ele nos apresenta esse jugo suave porque, como ele diz lá no final desse tópico, ele diz, Kardec diz que o jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, porque só impõe por dever amor e a caridade. E é justamente esse amor, essa caridade que Jesus nos fala quando fala desse jugo suave. Se a gente dá um pulo lá para após a crucificação de Cristo, aquele momento que Cristo se encontra com os discípulos de Emaús, os discípulos andavam tristes, cabisbaixos, sem entender por que o Cristo pregou tantas coisas bonitas, pregou tanta coisa e foi crucificado. Então, para eles foi uma grande decepção. É como se o sonho tivesse sido abafado, tivesse tudo acabado com aquela aparente morte na cruz, né? Aparente porque a gente, numa visão espírita, sabe que a experiência terrena é algo transitório e que a vida verdadeira é do espírito. E os discípulos
naquele momento cabisbaixo, sofrendo por aquela morte de Jesus, e Jesus se apresenta diante deles, eles não reconhecem, e ele fala de consolações que eles não tinham entendido até então, né? Ele fala ao coração daqueles discípulos, mostrando bem que é como se fosse uma antecipação dessas consolações que o Cristo traz naquele encontro tão bonito que é narrado no A Caminho de Emaús. Os discípulos só vão reconhecê-lo ao partir do pão. Indo mais adiante, no tópico 3, fala sobre o Consolador prometido. Jesus fala: se vós me amais, guardais meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. E durante o texto, ele vai falar que esse Consolador vai ser enviado para que se desculpem, ele vai dizer mais adiante no texto que se o Consolador vem para explicar, é porque o Cristo não disse tudo, ou porque algumas coisas ainda não ficaram bem compreendidas. E a gente fica imaginando o que é esse Consolador. E a gente vai lá para a pergunta 312 do livro O Consolador, que perguntam a Emmanuel: como interpretar a afirmativa de João? 3 são os que fornecem o testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Quando essa pergunta é feita a Emmanuel, é uma alusão ao capítulo de João, Evangelho de João, carta de João, 5, 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Está lá na carta de João, capítulo 5, versículo 7. E pergunta a Emmanuel do que João está falando. Quem são esses 3? E Emmanuel responde: João referia-se ao Criador, quando ele fala do Pai. Quando fala do Verbo, ele fala de Jesus. E quando ele fala desse Espírito Santo, que ele vai falar melhor, mas na sua fala, constitui para a Terra a sua mais perfeita personificação. Jesus constitui a sua mais perfeita personificação. E esse Espírito Santo é a legião dos espíritos redimidos e santificados, que cooperam com o Divino Mestre, desde os primeiros dias da organização terrestre, sobre a misericórdia de Deus. E a gente fica pensando, então Jesus veio desdizer o que Deus falou, porque a gente pega aquele Deus do Antigo Testamento e a gente, principalmente quem vem de outra religião, tem aquela visão muito do Deus vingativo, do Deus que a mão pesa, do Deus das pragas. E Jesus vem e faz essa transformação de amor, é totalmente diferente. Mas se a gente for lá para o livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 a 29, ele já pregava esse Consolador, ele já falava sobre essa figura desse Consolador, quando Joel diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E essa mesma promessa se renova lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18, que tem praticamente o mesmo texto. O mesmo texto. E a gente vê que esse Consolador nos mostra que a humanidade nunca esteve, né, sem esse amparo do alto. Deus o tempo todo está dirigindo, e juntamente com Jesus, que é o nosso governador da terra, dirigindo e preocupado com essa humanidade. Que às vezes a gente se questiona muito, e trazendo o exemplo para a nossa atualidade, que a gente ainda fica muito nessa ansiedade do que se está vivendo, mas a gente vê que o povo hebreu passa por aquele período de perseguição dos egípcios, o povo hebreu é tirado da terra sob o comando de Moisés. O povo hebreu, quando está sob o domínio romano, vem a figura do Cristo, trazendo essa nova lei de amor, do amai uns aos outros, do amai a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E Cristo
antes mesmo dele deixar a terra, ele já promete esse Consolador. E é bem interessante que a gente entenda que o Espiritismo, ele traz essa consolação para a gente, porque é uma consolação muito grande em todos os tempos e trazendo para a nossa atualidade, nesse momento em que a gente está de tantas incertezas, essa consolação, essa certeza da existência da vida além do corpo é uma consolação muito grande, mas que também tenhamos a certeza que a gente não está apenas, que essa consolação não vem como um prêmio, mas que vem como também nossas obrigações, que a gente também tem essa obrigação de entender esse Consolador prometido, o Espiritismo que vem como esse Consolador prometido dessa existência da vida, mas que também a gente tem que assumir os nossos compromissos. Se a gente for lá para Mateus, capítulo 25, do versículo 35 ao 45, quando Cristo fala sobre tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e não me vestistes, estava na prisão e não me visitastes. Muitas vezes a gente é o melhor espírita, o melhor católico, o melhor evangélico, mas a gente não é um bom cristão, porque a gente entende, assim como os fariseus, de todos os rituais, a gente aprende a pagar o nosso dízimo, nossa contribuição, mas a gente esquece que o Cristo pediu a gente foi amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. A gente esquece que quando Cristo, lá em Mateus 25, 35 a 45, ele não pergunta quantas vezes a gente visitou o templo, quantos dízimos a gente pagou e se a gente respeitou os rituais de alguma festa santa. Mas ele pergunta se a gente alimentou os que tinham fome, se a gente deu de beber a quem tinha sede e visitou os doentes e aprisionados. Então, eu encerro nesse meu primeiro momento essa minha fala, que, independente de nossa crença religiosa, independente do tempo que nós frequentamos ou não frequentamos, que a gente consiga enxergar a mensagem desse Cristo Consolador que vem nos dizer, sobretudo, que somos irmãos, independente da religião, da crença. Se alguém está próximo a gente e a gente pode dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, visitar doentes e aprisionados, que a gente não pergunte de que religião ele é, mas que a gente só enxergue-o como irmão e como essa mensagem que veio nos trazer o nosso Jesus, o Cristo Consolador. Edu. O que dizer depois dessas palavras, Ana Betânia? Poxa, ela falou quase tudo. Que maravilha, muito bem assim, dito, parabéns, ótimo. Eu agradeço muito por estarmos aqui nessa noite, e principalmente ao Jefabem, em nome do Júlio, nosso grande amigo, que foi o que fez a ponte para estarmos aqui nessa transmissão da Federação Espírita do Estado de Sergipe e das afiliadas. Muito obrigado. Sobre o tema dessa noite, nos chama muita atenção a sabedoria que o codificador teve ao elaborar, ao fazer esse livro tão iluminado chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos que ele não segue a ordem que nós encontramos no Novo Testamento. Por quê? Porque ele quis colocar assim de uma maneira mais didática para favorecer o estudo e sob orientação de espíritos de elevada envergadura. Foi isso que ele fez. Sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, os 4 primeiros capítulos, eles são fundamentais para quem quer entender o restante da obra. Os 4 capítulos, quais sejam: eu não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai e ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4. Depois, nós passamos para as bem-aventuranças, que é onde está o capítulo 6, o Cristo Consolador. Essas bem-aventuranças, que é o capítulo que vai do capítulo 5 até o 10, trata da redenção individual, a nossa redenção individual, como que nós vamos fazer para que nós mesmos nos aceitemos no reino de Deus, uma vez que
que a gente tem que passar por certos predicados para conseguir a evolução. Depois a gente vê que tem um manualzinho, uma explicação de como nós sermos bem-aventurados, que são os capítulos 11 a 17. Eles prescrevem o que devemos fazer para conseguir essas bem-aventuranças. Sabemos que bem-aventurados os aflitos, mas não é qualquer aflição que é bem-aventurada. Há aqueles que fiquem aflitos porque querem perpetrar um ato de vingança. Essa aflição não é bem-aventurada. A bem-aventurança da aflição que Cristo se referia era outra. Era aquela realmente daqueles que sofrem sem se lamentar, sem se lamuriar. E mais tarde, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a redenção coletiva, que trata do capítulo 18 ao 26, que é como nós podemos desenvolver a nossa sociedade, como nós, partícipes dessa sociedade, podemos desenvolvê-la. O homem é fruto do meio, mas não nos esqueçamos que o homem também é produtor desse meio. Então, o homem, como produtor desse meio, ele pode também ser um operário da redenção coletiva de toda a sociedade. Sabemos que existem as provas coletivas, mas também existem as bem-aventuranças coletivas. Não nos esqueçamos disso. E, por fim, no próprio Evangelho tem a redenção final, que é o capítulo 27 e 28, que é sobre a prece, a ligação, o religar entre a criatura e o Criador. E esse religar também entre nós, claro, nós temos que ter o religar entre nós, encarnados, irmãos, pois nós todos somos. E é como a gente deve orar, como que a gente faz para se conectar com esse irmão. E assim, no capítulo 6, como a Betânia falou muito bem, maravilhosamente bem, nós temos a parte da instrução dos espíritos, que é o advento do espírito de verdade. Mas o que seria esse espírito de verdade? Nós sabemos que ele participa bastante das obras kardecianas. Já começa nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Prolegômenos, uma palavra grega que quer dizer o que vai se dizer primeiro. É mais ou menos isso, uma tradução mais livre, assim. Então, nos prolegômenos, onde tem, inclusive, aquele desenho da cepa, da videira, lá no final tem a assinatura de vários espíritos, como São Luís, Santo Agostinho, Swedenborg, entre eles, o Espírito de Verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, claro, não poderia estar, é o que mais aparece, é no Cristo Consolador, capítulo 6, do itens 3 ao 8, e também no capítulo 23, item 16, o Espírito de Verdade aparece também, estranha moral, está lá uma mensagem do Espírito de Verdade. Também no capítulo 20, item 5, os trabalhadores da última hora, obreiros do Senhor, tem uma mensagem do Espírito de Verdade. No livro dos médiuns, o Espírito de Verdade deixa lá a sua marca de luz na segunda parte, capítulo 31, nas dissertações espíritas, quando ele fala sobre os médiuns, sobre o trabalho da mediunidade, como os medianeiros devem se comportar. O livro que é o Espiritismo também traz a verdade, ou Espírito Verdade, que também faz parte dessa pleiade, desse conjunto de espíritos, que nós chamamos de Espírito de Verdade. E ele se identifica como espírito familiar de Allan Kardec, e antes ele tinha dado o nome, Zéfiro, mas pode me chamar de A Verdade. E é o espírito familiar de Allan Kardec, porque sabemos que Allan Kardec, quando druida na Galha, em vidas passadas, ele teve esse companheiro Zéfiro junto com ele. E eles, assim, avançaram bastante nos conhecimentos morais e também intelectuais. E, por fim, nas obras póstumas, na segunda parte, no item A Minha Iniciação no Espiritismo, quando vem falar sobre a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, foi a primeira edição francesa do Evangelho, era a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Também aparece a citação do Espírito de Verdade. E nos atendo agora à letra do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 5 mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade. Quando ele fala de consolação, fala bastante sobre a impiedade, que nós devemos lutar contra a impiedade.
que nós devemos sempre ter nosso Senhor Jesus Cristo como vencedor do mal e nosso exemplo. Sabemos que na pergunta 625 de Livro dos Espíritos, eles perguntam qual o modelo que Deus deixou para o homem para seguir e ter todos esses ensinamentos de evolução. Os Espíritos respondem curta e grosseiramente, assim, vide Jesus. Ou em algumas traduções está só assim, Cristo Jesus. Então, nós vemos que Jesus é realmente o Espírito mais evoluído que já passou por nós até hoje. E foi ele quem disse, nas passagens bíblicas, que a Betânia disse com muita propriedade, se tendes fé em mim, eu guardai meus ensinamentos, porque eu mandarei o Consolador prometido, o Espírito de verdade, ou o Espírito Santo, a fim de ficardes com vós eternamente. Então, foi dessa forma que o Espírito de verdade foi pela primeira vez dito seu nome. E assim ele veio e esteve com Jesus quando co-criador do mundo, e depois, mais tarde, quando aconteceu o fenômeno quando os homens falam em línguas de fogo, que é um evento que acontece 50 dias após a Páscoa, ou seja, 7 semanas, o Pentecostes, que nós estamos falando. Então, lá foi a manifestação do Espírito Santo, ou Santo Espírito, como dizem, mas também, em alguns casos, a gente vê que esse Santo Espírito, ou Espírito Santo, é o Espírito de verdade também, qual seja uma pleiade de espíritos puros, os quais vêm trazer aos poucos, aos homens, de acordo com a evolução destes homens, nós homens, claro, de acordo com a sua evolução, a verdade vem sendo dita reiteradamente, ela vem sempre colocada para nós de maneira assim gradual, que nós pudéssemos assimilar, conforme o homem vai evoluindo, até chegar num momento em que nós estivemos prontos para receber a terceira revelação. Sabemos que no Velho Testamento, no Primeiro Testamento, tem a primeira revelação, vinda com Moisés, que, na verdade, muitos judeus dizem que no Monte Sinai recebeu a Torá, ou seja, os primeiros mandamentos desse Deus maravilhoso. Depois vemos a segunda revelação, que está no Novo Testamento, já com Jesus, que não veio negar a primeira, mas sim veio confirmar, veio dar complemento, porque nós já tínhamos, naquela época, avançado alguma coisa e podíamos entender certas verdades, ainda que por parábolas, ainda que por uma maneira assim um pouco mais velada, com algum véu lançado pelo Cristo, pois não tínhamos ainda condições de entender tudo, mas alguma coisa poderíamos. Haja vista que o Cristo foi falar com o doutor da lei, Nicodemos, sobre a reencarnação, e esse doutor da lei não entendeu. Então o Cristo sabia que alguma coisa ele poderia falar, mas não poderia dizer tudo. Até que, por fim, avançando, passando por inúmeras iniquidades, das guerras santas, do Tribunal do Santo Ofício, as revoluções, enfim, chegamos ao ano de 1850, 55, mais ou menos, quando Allan Kardec, na época, o professor Hipólito Léon Denisard Rivail, tomou conhecimento das mesas dançantes ou mesas girantes, como falam, porque as mesas no início dançavam, depois elas giravam para apontar letras, e apontando letras, havia uma comunicação com as pessoas que só falavam de futilidades, que queriam saber se iam emagrecer no ano que vem, se queriam saber se iam se casar, queriam saber se teriam um ganho muito vultoso de alguma fortuna ou algum tesouro escondido, coisas assim que realmente era muito baixo o nível. Até que o professor Rivail, numa das reuniões que estava tendo com esses espíritos, já eles escrevendo através de cestinhos, que o lápis era colocado na ponta desse cestinho, e assim escrevia, ele veio fazer perguntas sobre Aristóteles. E, ao fim desse evento, o espírito se manifestou por uma das médiuns, Caroline Baudin, e agradeceu a ele por ele elevar o nível daquelas reuniões, por falar de coisas mais elevadas sobre a filosofia, já preparando o que vinha a seguir, pois filosofia faz parte da ciência e da religião embutidas na nova doutrina que surgiria com esse professor.
E assim, ele ia, levava o seu caderninho e fazia as perguntas, e os espíritos respondiam, e ele fazendo perguntas, e anotando nesse caderninho, até que esse caderninho virou o livro dos espíritos, um livro de perguntas e respostas, respostas dadas pelos espíritos evoluídos, espíritos superiores. E nessa é que toma-se conhecimento do espírito de verdade, o espírito que vem realmente para consolar, pois ele é um dos grandes artífices de trazer essa nova doutrina, a doutrina dos espíritos para nós. E assim, nós seguimos com essa doutrina maravilhosa que consola muitos corações e muito desespero tem afastado. Quantas pessoas deixaram de voltar para o mundo espiritual através das portas macabras do suicídio, porque tomaram conhecimento da verdade, a verdade trazida pelos espíritos, a verdade trazida pelo Espírito de verdade. Então, assim, é uma doutrina consoladora, é uma doutrina que vem renovar em nós a fé, pois nós espíritas somos aqueles que, se não fosse a fé raciocinada, nós não estaríamos aqui agora nessa live, não estaríamos organizados em uma federação espírita brasileira e as federações estaduais que aqui estão sempre na diretiva de fazer cumprir o pacto áureo para que a doutrina espírita se mantenha na sua pureza, mas não engessada. E assim servindo de exemplo para o mundo inteiro, haja vista que nós, brasileiros, nosso Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, o Espírito de verdade é esse Espírito que veio trazer essa consolação, é o Consolador prometido por Jesus. E nós, de nossa parte, só devemos fazer o que estamos fazendo aqui agora. Como diz Emmanuel, a maior caridade que fazemos para o Espiritismo é a sua divulgação. Muito obrigado. Que maravilha, meus queridos. Gratidão por terem aceito o nosso convite, por terem vindo aqui ambos compartilhar conosco um pouco daquilo que têm estudado, daquilo que têm buscado com tanta boa vontade. E antes de nós passarmos para a segunda parte, gostaríamos, como sempre, pois a gratidão tem que ser um dos principais sentimentos que nos move, queremos agradecer aos nossos parceiros e colaboradores, a Rede Amigo Espírita, a TV Secal, a TV 7, a TV Nova Luz e tantas outras que têm nos acompanhado e nos ajudado justamente na divulgação da doutrina espírita e, acima de tudo, da doutrina consoladora do Cristo, que é fundamental aos nossos corações. E nós estamos aqui com muitos amigos queridos nessa noite de hoje. Então vamos mandar os nossos cheiros nordestinos para os amigos que estão aqui. Então um cheiro para Denise Magalhães, para o pessoal da TV Secal de Florianópolis, Santa Catarina, Sônia Regina, Jaci da Silva, Sônia Santos, o nosso querido Júlio Poderoso que está acompanhando, a Rosângela Ferrarini, de Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul, e Marcelo Rodrigues, de Rancharia, São Paulo. Um beijo, queridos, um cheiro. E antes de começarmos a dialogar, conversarmos um pouquinho mais, destrincharmos um pouquinho mais o Cristo Consolador, nós gostaríamos, meus queridos amigos, que vocês nos contassem um pouco sobre o projeto do canal de vocês. Eu vou pedir para a Betânia falar um pouco sobre o projeto, como é que foi a idealização, como é que surgiu e onde o pessoal pode acompanhar. Betânia. Na verdade, eu criei o Instagram, não tinha pretensão de fazer lives, era mais para partilhar o que eu fosse aprendendo. Porque quando eu comecei a estudar o Espiritismo, foi com pouco tempo iniciou esse momento de pandemia, e eu enfrentei essa dificuldade de por onde começar, quais livros ler, por onde eu encontraria auxílio para esse estudo, porque em algumas obras a gente enfrenta uma certa dificuldade de entendimento. E o que começou a me ajudar muito foram justamente esses canais no Instagram espíritas que oferecem estudos semanais,
posteriormente grupos de Google Meet, mas inicialmente foram os canais do Instagram. Então, eu criei com o intuito de começar a partilhar o que eu fosse aprendendo, para que assim como eu estava sendo ajudada, eu também conseguia ajudar alguém a nortear esse estudo. E numa dessas lives, assistindo, eu comecei a assistir de um canal, Palestras Davi, e ele me convidou para fazer uma live, só que o tema eu ainda não era um tema sobre o qual eu tivesse algum entendimento. Então, eu expliquei a ele que estava iniciando e tal, e quando eu falei de minha dificuldade, ele disse, então vamos fazer uma live justamente falando sobre isso, sobre como a gente pode começar a estudar o Espiritismo, porque se a dificuldade que você está enfrentando é essa, você, com a sua experiência, e eu norteando também com algumas obras, falando sobre algumas obras, vai ajudar muita gente. E desse convite surgiram outros convites, e o canal começou a crescer com lives. Então, assim, qual é o meu intuito? Eu fiz algumas lives, tem alguns estudos semanais, um estudo semanal com uma parceira, Carla Machado, que eu falo sobre o livro Estude Viva, de Emmanuel e André Luiz, mas eu também já fiz algumas lives com o diretor de Nosso Lar, o Wagner Assis, já fiz uma live com o Geraldinho, mas qual é o meu intuito? Fazer o máximo de lives possíveis e postar no canal para que o canal tenha um material de qualidade para todas as pessoas e, sobretudo, quem está começando e enfrenta essa dificuldade, ter canais disponíveis para que possa oferecer bons estudos, boas lives, nortes por onde iniciar, para que, assim como eu fui ajudada, estou sendo ajudada ainda, que eu acompanho esses estudos, mas também que outras pessoas também possam. Fantástico, né? Para ser um trabalhador do Cristo, basta ter boa vontade. E Betânia teve essa boa vontade. Então, para todo mundo que está iniciando no Espiritismo, que ainda tem algumas dificuldades com alguns temas, pode ir lá no Instagram, no @aprendizespiritista, e dar uma olhada nas lives e no material que a Betânia tem ofertado com tanto amor, com tanto carinho, para que todos nós possamos encontrar um pouco de esclarecimento e de consolação nessa doutrina tão querida. Mas então vamos lá, e você, Ed, nos fala um pouquinho sobre o canal Somos Espiritismo. Bom, o canal Aprendiz Espiritista é muito bom e eu sigo, eu gosto. O canal Somos Espiritismo foi criado em meados de 2018 e nós realizamos algumas lives naquela época, chamadas Entrevistas Fraternas, que era para que nós conhecêssemos, né, mais pessoas que faziam também lives. Mais tarde, a gente desenvolveu um trabalho junto ao grupo espírita ao qual eu frequento aqui em Brasília, que é a Campanha do Quilo. Então, nós começamos a divulgar a Campanha do Quilo nesse canal para ver se nós conseguimos sensibilizar mais pessoas para doar e trabalhadores para vir colaborar conosco, o que tivemos êxito. No advento da pandemia, voltamos a fazer lives, chamado Papo Espírita, e com essas lives nós conversamos com pessoas como Adeilson Salles, o escritor, Amigos da Luz, conversamos com Jean Paul, do canal Guia Espírita, conversamos com Júlio Sena, coaching espírita, nós também tivemos live com Carol Oliveira, Meninas Espíritas, nós também tivemos interações com Severino Celestino, o senhor Severino Bíblia, tivemos live com ele, também fizemos a live, assim como o canal Aprendiz Espiritista, com Wagner de Assis, o diretor do Filme Nosso Lar. Nós conversamos nessa live também com Renato Prieto, nosso querido André Luiz, do Filme Nosso Lar, e também encerramos com uma chave de ouro, pois conseguimos fazer live com Marcel Souto Maior, no qual nós falamos, inclusive, sobre as cartas de Allan Kardec, que colocam que ele teve uma filha junto com a sua esposa, uma filha adotiva. Então, nós conversamos com o Marcel Souto Maior numa live. Então, nós seguimos hoje em dia fazendo lives assim mais direcionadas, e também nós temos um trabalho, um projeto chamado Roda de Estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive, esse capítulo 6, o Cristo Consolador, nós desenvolvemos esse estudo lá e nós procuramos aprofundar, não é uma palestra espírita. Palestra a gente tem que ter a gente comunica de uma forma assim que consiga falar com todos. Lá nós estamos fazendo um estudo.
Então, é interessante que a pessoa já tenha uma preparação prévia para poder participar da roda de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. É toda quarta-feira, às 19 horas. Já as lives com convidados, que é um papo descontraído, espírita, é toda sexta-feira também às 19 horas. Nós estamos presentes no YouTube, somos Underline Espiritismo, e lá nós temos um projeto fixo chamado Histórias e Anedotas do Espiritismo. O que é isso? São aquelas historinhas que às vezes a gente ouve numa palestra, lê em algum livro, mas aí a gente vai e tira o suprassumo dessas histórias, ou seja, o ensinamento moral que ela encerra. E sempre tem um ensinamento assim, interessante para a gente colocar e sempre confrontar com a doutrina espírita. E o resultado é sempre assim, um ensinamento, um aprendizado. E também em poesias, que também a gente faz. E fora outras postagens de vídeos que nós colocamos lá, vídeo de humor, vídeo de música, vídeo de jovens, que são os TikTokers espíritas, que autorizam, a gente coloca lá no YouTube também, pois é algo assim mais leve, descontraído, mas tem um ensinamento muito interessante e comunica diretamente com o jovem, é claro, por que não? E também estamos presentes no Facebook. Somos Espiritismo Ed Moura, que também tem outros conteúdos espíritas lá diferentes. Então, se quiser ser amigo da gente no Facebook, por favor, se for no YouTube, se inscreva, nos ajude, e no Instagram, siga. Pois quando você faz assim como o canal Aprendiz Espiritista, você está informando o algoritmo dessas plataformas que nós estamos sendo buscados. Então, a gente é oferecido para mais pessoas. E o que nós queremos? Só divulgar a doutrina espírita, levar a consolação a pessoas que talvez não conheçam ainda, né, essa verdade. É isso. Não esqueçam do underline, nas plataformas das redes sociais, e busquem também os TikTokers espíritas. É uma nova vertente, é um novo caminho. Ninguém disse que para seguir o Cristo a gente tinha que ser sisudo. A gente pode ser feliz, a gente deve ser feliz. A gente tem que ter alegria ao servir. Nós não podemos ter a euforia doentia, mas a alegria de servir tem que estar sempre presente. Então, estão todos convidados a conhecer ambos os projetos. Se inscrevam, curtam, compartilhem, divulguem, é sempre muito importante. Vamos continuar mandando os nossos cheiros para Diná Costa, Josélia Maria, Sônia Regina, que é de São Paulo e frequenta a Federação Espírita de São Paulo. Rosângela, que é da Sociedade Espírita Luz e Caridade, também é outra Rosângela. Ana Regina Pellegrino, divulgando o Espiritismo de Palmeira, Paraná. Laudelina Maria Alves, Silvana Marques, um grande abraço, Silvana, companheira sempre conosco. Núbia Bravo, Dilce Ribeiro, de Triunfo, Rio Grande do Sul. E a Ana Regina, ela faz um comentário bastante interessante. Ela diz o seguinte: se não fosse a mensagem consoladora do Cristo, não conseguiria passar por esses tempos difíceis com equilíbrio. E isso é verdade. Betânia, você que começou no Espiritismo nesse início, nos fale um pouco como é que essa consolação tem chegado para você e como é que você vê essa consolação para as pessoas que estão acompanhando o seu canal. Poderia nos falar um pouco sobre isso? Sim, e acho que a gente está em consonância de pensamento, que eu estava justamente pensando nisso, porque a mensagem do Cristo é maravilhosa, mas tem vezes que a gente está tão no momento de crise, um momento tão pesado que se a mensagem do Cristo está ali, mas se essa mensagem não nos chega por um portador, a gente não consegue sair desse momento. Eu vou aproveitar o momento para emocionar meu amigo Ed, porque assim, Ed, ele foi uma dessas pessoas que foi um presente nessa pandemia para mim. O que acontece? Além da pandemia, eu vivenciei em julho o desencarno do meu pai. E anterior ao desencarno do meu pai passou acho que mais de mês internado com problema de saúde, e as páginas espíritas me ajudaram, mas as páginas espíritas têm por trás dela um administrador. E se esse administrador ele não tem a sensibilidade de saber que ele é porta-voz do Cristo, não apenas para fazer aquela live, falar aquelas palavras bonitas e depois encerrar aquele trabalho, não vale de nada se ele não está aberto ao auxílio além.
Então, eu assisti a live, a mensagem é muito bonita, mas quando terminava, eu ia desabafar com ele. E ele nunca me deixou falando sozinha. Então, Ed sempre se ofereceu para me ouvir. Ele se ofereceu para a gente fazer correntes de oração pelo meu pai. Então, assim, foi todo o contexto. Foi a mensagem do Cristo, mas a mensagem do Cristo sendo vivenciada por alguém que realmente entendeu a mensagem do Cristo sobre amor e caridade. Então, eu ouvi a live, mas eu também tive o amparo de desabafar com ele. Eu tinha o amparo dele me mandar mensagem perguntando como meu pai estava. Tinha o amparo dele dizer que estava fazendo, inclusive ele organizou uma corrente de oração com alguns amigos, para no horário fixo a gente se mentalizar e fazer essa oração. Então, eu considero que não só o momento de pandemia, mas também o momento desse desencarne de meu pai, que a gente sabe que, apesar da gente entender que a vida é além do corpo, mas a separação é muito dolorosa, né? E, assim, é muito bonito falar sobre vida além do túmulo, é muito bonito a gente falar de transição planetária, mas uma coisa que me tocou muito na live que eu fiz com o Wagner de Assis, ele disse, nós espíritas temos que ter muita sensibilidade, não dá para chegar para uma pessoa que acabou de iniciar um processo de luta e dizer, estamos vivendo a transição planetária, isso tudo é muito normal, porque a dor dela tem que ser acolhida, tem que ser respeitada, independente de nossa crença, ou do que a gente acha que é normal ou não. O luto tem o mesmo efeito, independente da crença da pessoa. Então, esse processo de luto é muito doloroso. Então, assim, além de, principalmente a consolação do Cristo, mas eu acredito que nós, enquanto divulgadores, temos que ter essa sensibilidade, entendermos a mensagem em toda a sua extensão. E, assim, meu agradecimento, meu amor a esse irmão que o Espiritismo me apresentou, que é Ed, que ele ficou o tempo todo à distância. Eu estou em Cajazeiras, na Paraíba, ele está em Brasília, mas eu considero que ele segurou minha mão esse tempo todo, e isso eu acho que foi muito importante para que eu conseguisse vivenciar esse processo e não me revoltar, pelo contrário, depois do desencarne do meu pai, eu me engajei cada vez mais no Espiritismo, e hoje eu tenho uma página e eu consigo levar alguma consolação para alguém e consigo também receber essa consolação. Então, eu acho que isso é primordial. Maravilha, né? E olha, pessoal, vamos dizer que Ed está em Brasília, no Distrito Federal, e Betânia está na Paraíba, aqui no Nordeste. Mas a distância física não é nada. Quando existe amor, quando nós temos a consciência de que somos cartas do Cristo, e que lindo realmente essa consolação. Nos lembra um vídeo que dizia que a generosidade, né, que um gesto de bondade gera outro gesto de bondade e assim por diante, corações vão sendo tocados. Muito obrigada, Betânia, por esse pequeno testemunho que você nos trouxe. Muito sensível, muito bonito. Vamos mandar mais uns cheirinhos para Claudete Rejane, Cibele Fátima, Jean Holanda, Adelaide Moreira de Oliveira, ela disse que está ouvindo as palestras com muita paz. Roberto Sul, de Santos, São Paulo. Cícera de Fátima. Nosso querido Daniel Rosa, de Goiânia. Adna Portela. Carla Evanice, aos irmãos da TV Nova Luz e Edmilson Almeida. E nós temos aqui, essa pergunta nós vamos encaminhar agora para o querido Ed. E a Cibele diz o seguinte: boa noite, gostaria muito de entender sobre o Espírito Santo. E aí o Consolador, ela questiona sobre o que seria o Espírito Santo, como é que a gente pode entender o Espírito Santo, Ed? O microfone está desligado, Ed, a gente não está ouvindo. Perdão. Sobre a fala da Betânia, eu tenho absolutíssima certeza, com essa luz que cai sobre mim, que ela faria o mesmo, faria até melhor, uma vez que ela é mãe, né? E mãe entende desses mistérios do ser humano. Eu quero mandar um abraço para o Hélio Vida, que está em Palmeira, Paraná, e também para o Jean Holanda, que, embora seja
da cidade de Recife, ele mora aqui em Brasília, amigo meu, tá? Do Grupo Espírita Irmão Estevão. Sobre a pergunta da nossa querida irmã aí, os evangélicos e os católicos entendem o Espírito Santo como uma entidade, assim, uma personalidade. Os católicos, no caso, tem aquele entendimento de que ele faz parte da Trindade, da Divina Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Assim como os evangélicos entendem que o Espírito Santo é como se fosse um espírito, uma entidade assim que faz, opera os milagres de Deus na Terra. Por meio de estudos, nós entendemos que o Espírito Santo ele é uma pleiade de espíritos, não é só um espírito. Então, é como um grupo especializado, um grupo evoluído, em que nós temos essa pleiade de espíritos. E nós, buscando, através da literatura espírita e também da Bíblia, nós vemos que o advento do Espírito Santo coincide com o advento do Espírito de verdade. Aquela festa judaica em que os homens falaram através quando línguas de fogo, na verdade eram aparições de espíritos que surgiram naquele momento, no Pentecostes. Então eles, como o hebraico, o aramaico no caso, que é o que eles falavam, é uma palavra assim, muito pobre em significados. Então, assim, às vezes uma palavra ela tem vários conceitos. Então eles se expressavam dessa maneira. O que acontecia é o seguinte, é que vários espíritos se manifestaram e as pessoas, através da mediunidade, tiveram essa possibilidade da psicofonia e falaram em línguas estranhas, línguas diversas. Foi o que aconteceu. Então, nós vimos também que o espírito de verdade, ele é uma pleiade também de espíritos que, junto com outros, veio trazer a boa nova aqui para nós, ou seja, a terceira revelação, que é o Espiritismo. É o Consolador prometido que Jesus enviou. Muitos dizem que o próprio Cristo é o Consolador prometido. Sim, de uma maneira assim, genérica, Jesus é um Consolador. Mas o Consolador prometido, se a gente for delimitar, ele foi enviado por Jesus. Por quê? Porque são espíritos puros da mesma envergadura do que o Cristo. E então, assim, nós podemos entender que junto do Espírito de verdade também pode-se ter que tem até Jesus também, porque em algumas mensagens, inclusive dessa o Cristo Consolador, diz que há 18 séculos eu vim trazer para vocês as verdades, falando que há muitas moradas na casa do meu pai. Quer dizer, quem disse foi Cristo. Então, assim, era como se Jesus estivesse falando em nome do Espírito da Verdade, assim como tem outros espíritos evoluídos que também falam em nome do Espírito da Verdade. Eu entendo que isso é um pouco polêmico, eu entendo que isso requer um aprofundamento mais necessário, mas acreditamos que depois de tanto nos debruçar sobre livros, o Novo Testamento, enfim, essa é a conclusão sobre o Espírito Santo. Maravilha, obrigada, Ed. Vamos continuar mandando os nossos abraços, porque hoje os nossos irmãos estiveram conosco em peso e não podemos deixar de enviar o nosso carinho virtual a estes amigos queridos que sempre estão conosco, comungando aqui no programa A Luz do Mundo. Então, um grande beijo para Diego de Sales, Ilka Medeiros, Leonesa Mandarino, um cheiro, Léo, Vera Lúcia Santos, Madalena Silva, Alberto Campos, de Amargosa, Bahia, Fábio Tavares, Virgínia Soutos, a Jeane Paiva, daqui também da Federação do Estado de Sergipe, também está acompanhando, Maria Emília, Equipar Equipamentos de Proteção, não sei quem é a pessoa que está por trás desse canal, mas é um irmão também que está sempre conosco, um abraço. E a Virgínia fez o seguinte comentário: com tantas partidas de amigos neste último mês e hoje mais 2 amigos, nunca estudei tanto o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Betânia, você poderia nos dar alguma dica de como a gente pode ter uma facilidade de compreender um pouco mais esse capítulo 6, porque em complementação a Cibele também comenta: obrigada pela dica do capítulo 6. Por sinal, já havia estudado no Evangelho no Lar, mas não tive o entendimento que estou tendo agora.
Então, Betânia, que dica você daria para quem está começando a estudar o capítulo 6 agora? Só complementando o que Ed falou, que ele falou sobre o advento do Pentecostes, né, que é narrado na Bíblia. E se a gente for também lá no livro Caminho, Verdade e Vida, que é pelo Espírito de Emmanuel, tem um capítulo 10, é sobre mediunidade. Ele fala sobre o advento do Pentecostes e explica à luz da mediunidade. É interessante, né, que a gente falou no início, e depois eu também falei sobre essa minha experiência e a questão do... Eu estava vendo ontem uma live com Leandro Carnal e com Fafá de Belém, e ele comentou sobre o desencarne da mãe do padre Fábio de Mello. E ele disse assim: olhe, padre, me permita falar uma coisa. Eu acho que quem tem alguma crença na vida após a morte tem uma consolação muito grande nesse momento, porque eu disse adeus à minha mãe, e o senhor disse até logo a sua. E eu achei isso muito forte, né? Muito forte. Não que a gente, por ter uma crença, não vá sentir, né? Não vá sofrer com a separação. A gente sofre quando um amigo vai morar num estado mais distante, né? A gente sofre por conhecer alguém bacana e não ter aquela interatividade de ver, de tocar todos os dias. Então, assim, a separação, como eu comentei anteriormente, é muito dolorosa. Mas, assim, eu estava refletindo antes da gente entrar, eu estava colocando meu filho para dormir, eu pensei na figura de Jesus, a gente pensando nesse Cristo Consolador, e eu fico pensando, Jesus, a gente sempre se refere a Jesus, né, como nosso modelo e guia, como nosso irmão mais velho, e eu fiquei pensando, a gente conhece as pessoas e fica pensando, mas ela tem aquele defeito, mas ela tem aquela... E Jesus, ele é o cara que ele já compreendeu tudo, ele já compreendeu a noção de amor, ele evoluiu porque ele compreendeu o que é verdadeiro amor, o que é verdadeira caridade, porque ele nos olha sem esse olhar de julgamento. E assim, Virginia falou sobre ler muito esse capítulo, e é essa ideia que a gente tem, né, para quem está iniciando, para quem já está numa longa caminhada, porque a gente sempre tem essas quedas nesse mundo de provas e expiações, não, nem sempre pela morte, pelo desencarno, mas em outras coisas, o que os católicos vão chamar de a noite escura da alma, né, a crise de fé. Então, assim, que a gente se ampare muito nessa figura de Jesus, desse Cristo Consolador, porque a reflexão que me veio hoje, minutos antes, é que Jesus é aquele cara que já entendeu, já sacou tudo, né? Sacou o que é amor, sacou o que é caridade, e sacou que a gente precisa amar acima de tudo, porque a gente cobra muito perfeição quando a gente não tem, né? E Jesus tinha toda a perfeição e ele nunca julgou, ele só amou e ele só acolheu, né? E me vem muito aquela imagem da mulher adúltera, tão acusada, talvez nunca tivesse ouvido na vida, tivesse direcionado a ela. A mulher já tem um papel muito inferior naquela sociedade, e talvez ela nunca sentiu de um homem um olhar de respeito, de amor, de acolhimento e de gratidão. E eu acho que ela sentiu tudo isso quando fixou os olhos em Jesus. Então, que a gente, principalmente nesse período de pandemia, que a gente fixe nesse Cristo Consolador, nesse Jesus amoroso, que não julga, que perdoa, que abraça e que acolhe, e que a gente, fixando nele, apesar de nossas dores, nosso medo, nossa incerteza, nessa ansiedade, a gente consiga ser pelo menos parecido um pouquinho. Vamos fazer aquele exercício de tentar acolher pelo menos uma pessoa por dia, pelo menos falar uma palavra gentil, pelo menos não julgar, e quando vem aquela tentação de julgar, que é próprio da gente, a gente tentar fazer uma oração por aquela pessoa, porque aquela pessoa também está tentando acertar igual a gente. Maravilha, Betânia, muito obrigada. Vamos continuar aqui com os nossos cheiros. A Rosângela Nunes, do Grupo Espírita Nosso Lar, no Eduardo Gomes, aqui em Sergipe. Um cheiro, Rosângela, companheira, sempre conosco. Um grande abraço. Cristina Nunes, um canal chamado Tico e Teco 3, então um abraço ao amigo que está nos acompanhando pelo Tico e Teco. A Cibele Fátima, agradecendo pelas explicações.
a TV Nova Luz também agradecendo a todos. E nós temos aqui uma pergunta, vamos pedir para o nosso querido Ed Moura nos falar um pouco. O Daniel Rosa, nosso companheiro também assíduo, pergunta o seguinte: a mediunidade missionária de Chico Xavier seria o complemento do codificador Allan Kardec nas obras básicas, se fundindo em continuidade no que poderíamos chamar de um consolador prometido por Jesus? Poderíamos partir deste pressuposto? Bem, muito obrigado pela pergunta, Daniel Rosa. Chico Xavier, ele foi um ser que deu uma nova guinada ao espiritismo aqui no Brasil e, quiçá dizer, no mundo. Antes dele, tivemos o quê? Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, que também deram uma contribuição muito grande, mas a de Chico Xavier, ela foi imprescindível, esses 420 títulos que ele psicografou. Então, o que o Chico fez foi dar complemento, dar continuidade ao que ele aprendia nas obras de Allan Kardec, nas obras codificadas, organizadas por Allan Kardec. Então, assim, ele usou bastante da sua mediunidade para o bem, no sentido de não só a psicografia, mas também a psicofonia. Ele fazia palestras, e claro que a gente não pode dizer que ele era um orador assim, tão da envergadura de Divaldo Pereira Franco. O Divaldo faz palestras de 1h30 e com a retidão, assim, com uma qualidade que é impressionante. Tudo bem, hoje está com seus 90 e poucos anos, ele já não tem mais aquele vigor de antes, né, quando nós o conhecemos pessoalmente. Mas, assim, o Chico Xavier ele foi fundamental, foi imprescindível, e a sua mediunidade com Jesus, obtida, esclarecida, estudada através das obras de Allan Kardec, fez sim esse complemento. E Chico deixou para nós todo esse legado. E convém que nós nos debrucemos, né, ao máximo possível de obras que nós pudermos e vamos adiante, levemos adiante isso. O Bastião está conosco. Maravilha. Vamos então aqui mandar um cheiro, porque eu não sei se eu já mandei, eu não posso deixar faltar ninguém, né? Para Adna Portela e Carla Evanise, porque todo mundo tem que receber o nosso cheiro virtual. E a Cibele Fátima faz um comentário interessantíssimo. Sou de Olinda, pernambucana, minha terra. E agradeço a Deus por hoje, logo após terminar o Evangelho no Lar. Peguei meu celular e encontrei vocês ao vivo e com um tema que eu tinha muitas dúvidas. Obrigada a todos vocês. Nós que somos gratos, Cibele, por você estar nos acompanhando, nos ouvindo. Um grande abraço a todos. Estamos nos encaminhando aos nossos momentos finais, meus queridos, e nós gostaríamos de pedir que ambos possam deixar suas palavras, a mensagem que gostariam de passar. Eu vou pedir para a Betânia começar, passar sua mensagem, e a seguir o nosso querido Ed Moura, para os irmãos que estão nos acompanhando. A mensagem é de gratidão, como você bem colocou, a gratidão é essencial antes de qualquer coisa. Agradecer pelo convite, agradecer pelo convite de vocês e o convite de Eve, né, que ele foi convidado inicialmente e me convidou para fazer dupla com ele. E agradecer a cada um que participou, que trouxe seus questionamentos, suas contribuições. E a mensagem é o que perdurou durante toda a nossa reflexão, né? Que a gente continue de mãos dadas com Cristo e que estendendo isso este mãos dadas, essa solidariedade, desculpem, aos irmãos, e que esses momentos são muito importantes, porque agora que a gente está deixando o centro espírita, da igreja, do culto, enfim, que a gente possa, né, aproveitar bem esses momentos, como Virginia tão bem colocou, né, que foi um momento que ela está estudando bastante, lendo bastante, e que a gente possa aproveitar esses momentos e essas páginas, esses materiais ofertados, para que a gente possa entender um pouco mais, aprender um pouco mais e usar esse tempo de afastamento com o filme. Amigo Ed.
uma mensagem que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito da Verdade editou em Paris em 1860. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da impiedade. Então, assim, esse sentimento de piedade, que é o contrário da impiedade, deve nos nortear sempre, pois ele é o início, é o motor de arranque, é o que faz com que a gente coloque para fora o que tem em nosso coração. Se nós já gozamos de certa evolução espiritual, moral, é o que nos faz mover para a caridade. Então, que nós sempre pensemos nisso. Estamos ainda numa pandemia, embora alguns talvez não saibam, mas nós estamos ainda na pandemia. Há muitos casos de contaminação pelo coronavírus. Há muitos casos de mortes pela doença, a Covid-19. Então, vamos ter essa piedade, pelo menos, para que nós consigamos fazer com que essas práticas, essas boas práticas do Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde sejam colocadas, que é evitar, dentro do possível, evitar aglomerações, usar o álcool em gel, lavar as mãos e a máscara corretamente colocada em nós. Então, vamos seguir essas mensagens desse Espírito maravilhoso, Espírito de verdade, que veio trazer isso para toda essa doutrina, junto com outros espíritos evoluídos. E, por fim, eu gostaria muito de agradecer ao Júlio, que é do Grupo Espírita Assistencial Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, dessa cidade maravilhosa, Aracaju, capital de Sergipe, que eu tive já o prazer de conhecer quando a gente podia aglomerar. É uma cidade muito boa, gosto demais. Aliás, quem não gosta do Nordeste, né? Fala a verdade. Então, assim, agradecer também aqui a Federação Espírita do Estado de Sergipe, que nos recebe, abre as suas portas para que nós estivéssemos aqui, eu e a minha amiga pessoal, Betânia, e fazendo uma coisa que nós amamos, adoramos, que é divulgar a doutrina espírita, levar a doutrina espírita para corações, para pessoas que talvez não conheçam. E é um ledo engano a gente achar que para ser espírita tem que abrir mão das outras religiões. Nunca. Isso nunca foi pedido para nós. Então, a pessoa pode ser católica e também estudar a doutrina espírita, pode ser evangélico e estudar a doutrina espírita, assim como quem é do candomblé e da umbanda podem o fazer também. E até das religiões não cristãs, por que não? Os irmãos islâmicos, budistas, shintoístas e outras religiões, hindu, pois há uma complementariedade. A gente sabe que a verdade é uma só e ela não muda. O que muda são as palavras e, em alguns casos, talvez o que atrapalha um pouco é o nosso orgulho, nossa vaidade. Então, não vamos ser essas pessoas, vamos nos abrir, vamos praticar a tolerância. É tão bom quando nós podemos falar dos nossos conhecimentos. Assim deve ser também o mesmo prazer em ouvir os conhecimentos dos outros, ainda que estejam equivocados, que no momento certo a gente ajuda com palavras e com aquele jeito assim gostoso que o nordestino sabe muito bem o que é isso, né? Com suavidade, leveza, levar a verdade. Muito obrigado, viu, por essa noite. Maravilha, nós que agradecemos. E antes de encerrarmos, nossos irmãos estão nos pedindo para repetir os canais, então vamos lá. Nossa querida Betânia, o canal é @aprendiz espiritista e está no Instagram. E o nosso Ed Moura tem o Somos_Espiritismo aqui no YouTube, tem o Somos Espiritismo Ed Moura no Facebook e tem no Instagram também, não é, Ed? Somos_Espiritismo. Vocês podem procurar lá em todas as redes. Um abraço aqui a Maíse Queto, companheira querida também, que sempre nos acompanha. Um grande abraço, querida. O Tico e Teco perguntou se o Espírito Consolador continua trabalhando até hoje. Esperamos que sim, com fé em Deus, ele continua, não descansa, ele continua nos consolando e nos abençoando. E nós vamos então aqui encerrando, agradecendo de todo o coração pela boa vontade, pelo carinho com que a Betânia e com que o Ed responderam o nosso convite, a gentileza de vir aqui, de participar, de comungar da palavra, de contribuir com o que tem aprendido, dando a sua contribuição, é a sua gotinha d'água que está preenchendo o oceano do Cristo. Então, muito obrigada por terem compartilhado conosco.
Agradecemos a todos os que nos acompanharam nas redes sociais, pelo Facebook ou pelo YouTube. Muito obrigada. E encerramos, como sempre, pedindo que a luz de Nossa Mãe Santíssima possa envolver a todos, levando esperança, fé, fortaleza, consolação. Vamos encontrar ânimo e alegria de viver, meus irmãos. Não há nada perdido, estamos a caminho. Por mais que o nosso barco esteja balançando, o Cristo está conosco. E se Ele disse que chegaríamos à outra margem, é porque nós chegaremos à outra margem. Então, que Jesus ilumine a todos. Um grande abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau!